Todos têm falado bastante sobre a necessidade do São Paulo de contratar um jogador, um centroavante, gente, para jogar de quando em quando, até mesmo juntamente com o Calheri, mas sobretudo para ser aquele centroavante para jogar no lugar dele quando ele não puder estar em campo. São Paulo está empenhado em buscar um centroavante com perfil específico para este setor do campo, né? Um centroavante que seja alto, fazedor de gols, na medida do possível, fazedor de gols também, né? E um centroavante com características muito parecidas à do Calheri. Neste momento é uma situação bastante oportuna para o São Paulo, de um atleta que tem muito as características do Calheri, gente. É impressionante. Inclusive, tem uma característica do Calheri, muito própria do Calheri, que também poderia fazer o ser um reforço interessante para o tricolor do Morumbi. Então, neste vídeo, portanto, eu quero falar sobre este assunto. Portanto, é um vídeo destinado, sobretudo, para os torcedores do tricolor do Morumbi, torcedores e torcedoras do tricolor do Morumbi, né? Antes disso, antes de falar esse vídeo, peço a sua permissão para abrir um parêntese e falar que este vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma casa de aposta mundialmente já conhecida, né? Lá na Europa é tida como a mais respeitável do planeta, que de fato trata você como consumidor, e que tem ali na sua carpeta de jogos, né? Tudo que você puder imaginar de partidas, né? É interessante, né? Hoje, por exemplo, tem algumas partidas aí, só dando uma dica aqui, de aposta interessante aí. Hoje você pode encontrar no 1xBet nesse jogo Bragantino e Coritiba. Eu sempre vou naquela de aposta segura, né? Mas nesse jogo eu iria, por exemplo, acho que a aposta segura seria empate ou vitória do Bragantino. Neste jogo, eu vou fazer uma coisa que eu nunca faço aqui. Eu diria para vocês que no caso, se fosse apostar, eu iria na empate ou vitória do Coxa. O jogo vai ser em Bragança Paulista. Eu deixo essa dica aí interessante aí para os mais corajosos. Mas eu sempre recomendo ser conservador em relação a apostas, né? Ceará e Atlético Mineiro, para mim, é empate ou vitória do Galo. Tá? Mesmo o Ceará precisando vencer essa partida, acho que é um jogo em que o Ceará até vai tentar sair bastante, por causa da necessidade da vitória, e o Galo pode aproveitar esses espaços, sim. É vitória ou empate do Galo, na minha opinião, né? Goiás Internacional, eu acho que aí, na minha opinião, é empate ou vitória do Goiás, é isso mesmo. Essa seria a dica de aposta segura. Assim como também vitória ou empate do Corinthians contra o Furacão, lá na Baixada Coritibana. Então seria empate ou vitória do Timão. Essas são as dicas, na minha opinião, seguras de aposta que você poderia fazer hoje. Aqui é mais uma. Flamengo e Cuiabá. Gente, aposta segura aí, no caso, vocês querem mesmo, né? Complicado, hein? Eu acho que no primeiro tempo dessa partida não sai mais de 2 gols. Pode até sair um gol, mais de 2 gols. Mais de um gol não deve sair. Pode sair um gol, pode até sair 2. Mais de 2 não sai. Mas Josa é pouco, mas é seguro. É muito improvável que você pegue uma aposta se você colocar menos de, né, menos de 3 gols, por exemplo. Acho que ainda é uma aposta segura se você colocar menos de 2 gols no primeiro tempo, tá? Mas não sai mais de 2 gols no primeiro tempo. Então fica aí as dicas de aposta para você. Então, se você ainda não conhece essa casa de aposta, usa o link que está aí na descrição do vídeo também, no comentário fixado, para conhecer a 1xBet, e eu tenho certeza que você vai curtir bastante. Porque tem aquela coisa, eu sempre vou na mesma casa de aposta. Rompa com isso. Pense em tentar conhecer uma casa de aposta diferente. Então, por isso, eu sugiro para você aquela que é muito mais confiável, a mais confiável de todas. Aquela que não fica tirando um joguinho no final, sabe? 45 do segundo tempo, a casa de aposta tira o jogo, quando você percebe que vai sair gol, você não vai encontrar essas paradas aí lá na 1xBet, pode ter certeza. Então, siga aí o conselho e se cadastre lá, até para dar uma força aqui pro canal da gente também, tá bom, meus amigos? É isso, fechando parênteses. Quem seria este jogador para ser o substituto ideal do Calheri no São Paulo? Na minha opinião, esse jogador tem muito das características do Calheri, como eu já falei, e acho que é uma situação muito oportuna, por quê? Porque ele pertence a um clube russo e está emprestado, ou estava, podemos dizer assim, ao Deportivo Huesca da Espanha, contudo o contrato dele terminou agora, em junho. Termina agora no final deste mês atual, mês de junho. E ele deverá voltar. Voltar para onde? Né? Para a equipe russa, não vai voltar. Não vai voltar para a equipe russa. Né? E de que se trata esse jogador, na verdade? Quem é o jogador, Josa? O jogador é o Adolfo Gaich, gente. Gaich, jogador argentino, tem 23 anos, 1,90 m. Durma com esse barulho, 1,90 m.
Jogo aéreo dele como é perfeito. Dentro da área é perfeito. O bichão é enorme, grandão, mas também tem tempo de bola bem interessante. Jogador muito, muito interessante nesse sentido. Tem todas essas características do Caleri. Fora da área, é mais ou menos como o Caleri. É quase parecido. Dentro da área, um monstro dentro da área. Dentro da área, ele é um monstro. É igual o Caleri? Na minha opinião, não. Tem alguma coisa ainda a aprender com o Caleri. A movimentação do Caleri naqueles espaços muito curtos e fechados, né? E muito, muito povoados, é melhor. É melhor do que a do Gás. E é por isso que o Caleri é esse jogador. É sensacional hoje para o São Paulo, que é porque ele consegue trabalhar muito bem em espaços muito reduzidos ali, notadamente dentro da área, né? O Caleri, às vezes, também é aquele jogador que pega aquela sobra, né? O Gás, em relação a isso, como é? Tem a mesma coisa. É muito parecido também. O Galera é aquele jogador que, às vezes, não vai fazer necessariamente só gols maravilhosos, né? É a mesma coisa do Gás. Às vezes vai ser o cara para colocar a bola para dentro. É muito parecido. Por que ele seria um jogador oportuno para o São Paulo? Como eu disse, porque ele pertence à equipe do russa, né? A equipe russa do CSKA Moscou, né? O CSKA emprestou ele para o Huesca, Deportivo Huesca, e o contrato termina agora em junho. Ele deverá voltar para o CSKA, só que não rola, gente. Não vai ter jogo. Então eles vão reemprestar o jogador. Pode ser para o Huesca ou pode ser para qualquer outra equipe. No Huesca provavelmente não fica, porque a expectativa do time russo é que, após ele chegar no Huesca, ele poderia perfeitamente migrar para um outro time europeu. Isso não aconteceu. Por quê? Porque ele não foi bem. É verdade, precisamos falar, no Huesca. O River surge como um time que pode contratá-lo. Agora, vamos falar por que ele não foi bem no Huesca. Ele não foi bem por quê? Primeiro, ele já não tinha ido bem no Spartak, não. Vamos deixar isso claro. Então, ele seria uma aposta? Seria uma aposta. Por isso que é interessante ser um reserva. Porque ele chegaria já e seria necessário ter uma conversa com ele sobre isso. Acho que ele aceitaria perfeitamente. Agora, o problema é você gerar uma expectativa para o jogador e você quebrá-la. Como foi quando ele chegou no CSKA e quebrou completamente a expectativa que ele tinha. A mesma coisa, e acho muito mais profunda ainda, foi a quebra de expectativa em relação ao Huesca, que é o time ali da segunda divisão do futebol espanhol. Ele achou que chegaria ali para ser o titular da equipe, né? E desde o começo, ele não foi colocado na titularidade. Não foi colocado. E aí é o seguinte, então aquele jogador que estava lá, que não funcionava no Huesca, continua a ser o titular. O Gaich entrou em pouquíssimos jogos pelo Huesca, mas em todos os jogos que ele entrou, ele saiu no segundo tempo. Todos. Agora imagina para um jogador jovem, de 23 anos, que chega num país, no time da segunda divisão, com a expectativa de ser o titular, e aí ele não é colocado como titular. Aí nas partidas que ele entra, ele sempre sai no segundo tempo. Imagina, ó, o cara já fica contando o minuto que ele vai sair, né? Então, era sempre no começo aí do segundo tempo. Ó, tem um jogador ali para entrar. Então, o cara que tá em campo já imagina que ele vai sair. Imagina como é que fica a cabeça do atleta. Este é um ponto. Agora, a questão principal é o seguinte. Quando ele não é titular, muitas vezes ele não entra. Ou às vezes ele é colocado aos 42, 43, 44 do segundo tempo, sabe? O Huesca é um time ridiculamente pequeno na Espanha. Muito pequeno, muito minúsculo. As expectativas são muito minúsculas. Agora, também a mentalidade do seu técnico também parece muito minúscula, né? Porque poderia ter no Gacho assim, um baita jogador ali na segunda divisão do futebol espanhol, mas não sabe tirar proveito do jogador. Então, é muito provável que no Huesca, o nível futebolístico dele, que não é dos melhores, também seja em virtude dessa dificuldade de se adaptar à equipe espanhola por causa do técnico que, assim como o Ceni, às vezes atrapalha muito nesse processo de adaptação. Então, por que ele seria interessante para o São Paulo? Na minha opinião, por ser um pedido do Ceni, acho que o Ceni cuidaria melhor desse atleta do que, né, tem tratado de outros. Esse é um ponto. Outro ponto é que ele já chegaria sabendo que ele seria reserva do Caleri. Então, acho que o Ceni também teria essa conversa com ele quando ele chegasse, embora ele já saiba disso. Acho que no processo de contratação isso deveria ser colocado também. Eu acho que aceitaria isso sem problema. Estamos falando de um atleta que chegou até ao time principal do São Lourenço, era um monstro da canteira da base argentina. Um monstro. Que fez sucesso pela seleção argentina, esteve em todas as seleções de base da Argentina. Então, se ele esteve na seleção de base, em todas as seleções de base da Argentina, que é um país onde encontramos muitos jogadores jovens da base muito bons, para um cara atuar sempre na seleção de base é porque não é qualquer coisa. Onde foi parar o futebol desse jogador? Aonde foi parar o futebol desse jogador? Evidentemente que tem muito a ver com a cabeça dele, com o mental dele. Né? Ele, evidentemente, nesse momento está
se sentindo mal, né, no futebol europeu, porque onde ele chega ele não consegue jogar, né? No CSK, acho que também teve ali um pouco da contribuição dele, mas logo também ele foi tirado da titularidade. Também ele não se ajudou, digamos assim, no começo, mas também não foi ajudado em nenhum momento pela comissão técnica da equipe do CSK Moscou. Já no Huesca, eu acho que chegou a ser covardia o tratamento dado a Echevos quando ele chega ali na equipe espanhola. Né? Então eu diria que poderia ser interessante sim, mas é muito importante ter isso claro. É um baita fazedor de gols, é um centroavante nato, com todas as características do Cagliari, mas que neste momento não está jogando bem. Então ele chegaria para sofrer esse processo de adaptação. Agora, a gente está falando de um jogador que não está executando. Agora, a qualidade técnica dele é acima da média. Ele não está executando essa qualidade, mas ela é reconhecida, gente. Tanto é reconhecida que ele foi contratado ali pelo CSK por um valor muito alto. Hoje o valor de mercado dele caiu bastante. Ele chegou a ser contratado ali por 11 milhões, né, de euros. E o valor de mercado dele hoje é de 4 milhões de euros. Como é que o São Paulo poderia fazer para contratar esse jogador? Empréstimo com opção de compra. Porque se der certo, o São Paulo vai renegociar jogador, que ainda é muito jovem, com o próprio futebol europeu, futuramente, por um valor muito alto. Então, acho que seria interessante assim, o São Paulo tem pouco dinheiro, a gente sabe disso, mas, por exemplo, se tentar adquirir, vamos lá, 70% dos direitos federativos do jogador, vamos imaginar que ele custe hoje 4 milhões de euros, na minha opinião, não custa mais que isso. É o valor, a precificação dele, segundo sites como Transfermarkt, mas, na minha opinião, este é o valor muito real hoje do Caixa. O que acontece? Se o valor dele é 4 milhões de euros, então se o São Paulo adquire, por exemplo, vamos lá, 70% dos direitos dele, então o valor cairia, por exemplo, ali, vamos lá, para 2,8 milhões de euros, ok? Não é assim que funciona. Não é assim. O valor cai muito mais. Por quê? Porque a equipe que mantém um percentual dos direitos, ela ainda tem a perspectiva de ganhar dinheiro com o jogador no futuro. Então, o preço cai muito mais. Não é, por exemplo, assim, o jogador custa 10 milhões. Se eu adquiro 90% dos direitos, eu vou pagar 9 milhões. Não, vai pagar, por exemplo, 8,5. Se você adquire 70% dos direitos, você não vai pagar 7, vai pagar 5,5, vai pagar 5. Então, se ele custa 4, São Paulo, por exemplo, tenta contratá-lo, por exemplo, adquirir 70% dos direitos, poderia pagar, por exemplo, 2,5 milhões de euros ali no jogador, desde que deixe esse valor pré-fixado, né, desde que o empréstimo seja com opção de compra, e aí, de repente, o São Paulo teria até um tempo aí legal para pensar e avaliar se o jogador serviria ou não investimento. Eu acho que, na minha opinião, é uma grande oportunidade de mercado, porque se ele chega no River, ele vai jogar muita bola. E eu tenho para mim que se chegar no São Paulo, ele também poderia, mais do que aconteceu no CSK e também no Huesca, poderia ser bastante relevante para a equipe tricolor, como não foi para as outras equipes. Então, é uma oportunidade de mercado, acho que vale a pena, ressalvando este ponto. Neste momento, ele não está conseguindo jogar bem no Huesca, assim como não jogou bem também na equipe Moscou, o CSK Moscou. Fica a dica, então, para o São Paulo buscar. Na minha opinião, seria a grande oportunidade de mercado hoje para o São Paulo, quando a gente pensa no substituto